Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo no Evangelho de Lucas, mas olha, não vamos tratar ele só como uma biografia, não. A gente vai enxergar esse Evangelho como o que ele realmente é, uma jornada, uma caminhada muito bem organizada. Lucas nos dá um relato único da vida de Jesus e o nosso objetivo aqui é desvendar a estrutura e a mensagem poderosa que ele construiu pra gente. Então, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, a gente vai investigar por que o relato de Lucas é tão confiável. Depois, vamos mergulhar na ideia radical do reino invertido de Jesus. Em seguida, vamos acompanhar os passos dele na longa jornada até Jerusalém, entender o ponto alto da sua missão como um novo êxodo e, por fim, a gente vai ver como essa jornada continua com a gente hoje. Bom, vamos lá. Nossa primeira parada é simplesmente fundamental. Por que a gente pode confiar no Evangelho de Lucas? O que faz dele um documento tão sólido para a nossa fé? E aqui a gente já começa com algo que, olha, pode surpreender muita gente. Diferente de alguns dos apóstolos, o Lucas não andou com Jesus durante o ministério dele aqui na Terra. Ele não viu os milagres acontecerem com os próprios olhos. E é exatamente aí que está a força dele. O Lucas não escreve com base numa memória pessoal, talvez um pouco distante. Pelo contrário, ele age como um investigador, sabe? Um historiador super meticuloso, dedicado a apurar cada fato da forma mais precisa possível. O método que o Lucas usou é o que torna tudo tão incrível. Ele não inventou nada. Pelo contrário, ele foi atrás das fontes primárias. Ele entrevistou as testemunhas oculares, sabe? Aqueles que realmente caminharam com Jesus. Ele consultou os ministros da palavra, analisou outros relatos que já existiam e fez, como ele mesmo diz, uma acurada investigação de tudo desde a sua origem. Tudo isso para organizar os eventos numa sequência lógica para um homem chamado Teófilo. E esse é o propósito que ele mesmo declara. O Lucas escreve para dar a esse tal de Teófilo, que provavelmente era um nobre romano que tinha acabado de se converter, uma base sólida, inabalável. O objetivo dele não era criar uma lenda, mas sim fornecer certeza, um alicerce bem firme para a fé. Certo, vamos avançar um pouco e ver como essa missão começa. O jeito que Lucas apresenta o início do ministério de Jesus é muito forte e já revela de cara uma missão que ia literalmente virar o mundo de cabeça para baixo. Imagina a cena. Na sinagoga da cidade onde cresceu, Nazaré, Jesus se levanta, abre o livro do profeta Isaías e lê essas palavras. Isso não é só uma leitura qualquer, de jeito nenhum. Essa é a declaração de missão dele. Ele está inaugurando o motivo pelo qual ele veio: trazer boas notícias, especialmente para os pobres, para os marginalizados. E para a gente entender a profundidade do que Jesus está falando, a gente precisa olhar para essa palavra grega aphesis. Ela não significa só perdão, mas sim libertação, liberação mesmo. Lucas está conectando a missão de Jesus diretamente com a ideia do ano do jubileu, lá do Antigo Testamento. Aquele tempo de restauração total, sabe? Onde tudo era zerado. Jesus está, na verdade, anunciando o grande jubileu de Deus. Então, o ponto central é este. O reino de Deus inverte completamente os nossos sistemas de valores. O tempo todo, Lucas nos mostra Jesus elevando os humildes, acolhendo os excluídos e ensinando que a verdadeira grandeza não está no poder ou na riqueza, mas sim em servir e amar os outros, principalmente os que mais precisam. Agora a gente entra na maior seção do livro. Lucas organiza essa parte inteira como uma longa viagem, uma viagem literal e simbólica de Jesus e seus discípulos, sempre em direção a Jerusalém. Lucas deixa muito claro que ser um discípulo é estar em movimento. É uma jornada. Não se trata só de concordar com uma lista de crenças, mas sim de caminhar na estrada com Jesus, aprendendo com ele a cada passo, enquanto ele mesmo vai em direção ao cumprimento da sua missão. E é nessa jornada que Jesus ensina algumas das suas parábolas mais conhecidas. Quando perguntam para ele quem é o meu próximo, Jesus não dá uma definição de dicionário, ele conta uma história e inverte a pergunta. Ele nos desafia a ser o próximo, a agir com misericórdia com qualquer pessoa que precise, quebrando todas as barreiras sociais e religiosas que a gente possa imaginar. E essa pergunta ecoa até os dias de hoje, não é mesmo? A parábola não é só uma história antiga. É um convite para a gente agir no nosso próprio contexto. Quem ao nosso redor precisa de um ato de misericórdia hoje? A reflexão fica no ar. Bom, a jornada chega ao seu destino, Jerusalém. Mas Lucas não apresenta a morte e a ressurreição de Jesus apenas como eventos trágicos e depois triunfantes. Ele coloca tudo isso num contexto muito maior, o de um novo êxodo. Esse é o momento chave.
Lá no monte, ao lado de Moisés, o libertador do primeiro êxodo, e Elias, o grande profeta, Jesus conversa sobre o seu próprio êxodo. Lucas está nos dizendo que a cruz não é uma derrota, mas sim o ato libertador definitivo de Deus na história da humanidade. A conexão aqui é poderosíssima. Assim como Moisés liderou Israel para fora da escravidão no Egito através do sacrifício do Cordeiro Pascal, Jesus, como um novo e maior Moisés, lidera um novo povo de Deus para a liberdade. Só que não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado e do mal, através do seu próprio sacrifício como o Cordeiro de Deus. Para Lucas, a história não acaba de jeito nenhum na tumba vazia. Pelo contrário, a ressurreição é o ponto de partida para uma nova jornada, a jornada da Igreja, que agora é capacitada pelo Espírito Santo. Isso mesmo, o túmulo vazio não é um ponto final, mas sim uma fonte de poder. É a prova de que o amor de Deus é mais forte que a morte, e é o que impulsiona os seguidores de Jesus a continuarem o caminho, levando essa mensagem de libertação para o mundo todo. E uma das histórias mais bonitas que o Lucas conta acontece exatamente aqui. 2 discípulos, completamente arrasados, caminhando para uma aldeia chamada Emaús. E Jesus ressuscitado começa a caminhar com eles, mas eles não o reconhecem. Ele explica as Escrituras mostrando como tudo apontava para ele, e o momento da revelação acontece quando eles se sentam para comer. Na hora que Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. É um lembrete poderoso de que a gente encontra o Jesus vivo na comunhão e na compreensão das Escrituras. E assim, a jornada que Lucas descreveu se torna a nossa jornada. A pergunta final que esse evangelho deixa para a gente não é só sobre o que aconteceu há 2000 anos, mas sobre o que acontece agora. Fica o convite à reflexão. Ao caminhar, ao partilhar, ao abrir as Escrituras, onde é que nós podemos encontrar o Jesus ressuscitado na nossa própria estrada de Emaús essa semana?